reflexões, amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra que tem como tema, feche a sua boca. Tem como vocês colocarem escrito, fechem a sua boca. Hoje eu queria dividir essa palavra com os irmãos, amém? Que tem como um tema, feche a sua boca. Vamos ler em 2 Samuel, livro de 2 Samuel, capítulo 6, amém? 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, 20 e 23. Vamos ler? 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, 20 e 23. Amém? Que diz assim. Vamos lá. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Versículo 20. Davi voltou para casa, a fim de estar com a sua família. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo e disse, olha o que Mical disse: que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Olha que forte, né? E hoje o tema é feche a sua boca. Aqui nos conta que a arca do Senhor, o rei Davi, quando ele assumiu o reinado, de Israel após a morte de Saul, ele teve, a responsabilidade. Davi, ele não queria começar o seu reinado sem antes trazer a arca do Senhor, sem antes trazer a presença do Senhor para Israel. Então Davi, ele foi buscar a presença do Senhor, ele foi buscar a arca, que naquela época a arca representava a presença de Deus, que tinha sido levado, que tinha sido roubado de Israel. Então Davi, ele estava indo buscar a arca e quando ele voltou, ele estava muito feliz. Imagina o Davi estava alegre, Davi estava começando o seu reinado, Davi estava começando a sua oportunidade como rei de Israel, trazendo a presença do Senhor de volta. Então ele se despiu das suas vestes de rei e começou a dançar. E a palavra nos conta que ele dançava, ele pulava, ele se alegrava porque a presença do Senhor estava voltando para Israel. Só que Mical, a sua esposa, ela estava o vendo pela janela, toda aquela cena. E a palavra nos fala que quando ele chegou em casa, Mical já recebeu Davi, já com grosseria, e ela o tratou mal. E olha o que diz no versículo 23. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos que existem muitas pessoas que estão estéreis por causa das suas palavras. Vocês sabiam que existem pessoas que estão colhendo frutos de esterilidade por causa das suas palavras? Porque o que tem saído da sua boca? Nesse momento, Mical, ela tratou Davi com falta de respeito, primeiro por ser o seu esposo e segundo por ser o rei de Israel. E a palavra nos fala que Mical, ela nunca gerou, por causa que ela lançou essas palavras sobre a vida de Davi. E lá em Provérbios 18, é um provérbio muito conhecido, Provérbios 18, versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão na língua, e aquela que ama colherá do seu fruto. Então, cuidado com aquilo que você está falando, porque o poder da vida e da morte estão sobre as suas palavras. E existem pessoas que estão colhendo frutos de esterilidade, porque estão falando coisas que não devem. Você está falando demais. Fecha sua boca. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para falarmos menos e ouvirmos mais. Mas existem pessoas que não têm sabedoria nas palavras. E por Mical não ser sábia nas suas palavras,
ela não pôde gerar. Então hoje eu queria falar aos irmãos, talvez hoje você olhe a sua família e a sua família se encontra estéril. Você olha para a sua família e fala, nossa, minha família ela está estéril, mas o que você tem pronunciado, as palavras que você tem pronunciado dentro da sua casa, o que você tem falado dentro do seu lar, o que você tem falado para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, quais as palavras que têm saído da sua boca. Existem pessoas que talvez estão colhendo frutos de esterilidade na sua vida profissional, mas o que você tem falado no seu trabalho? Cuidado, o poder da vida, o poder da morte estão sobre as nossas palavras e muitas das vezes colocamos a culpa em Deus e Deus não tem nada a ver com isso. O que fez Mical ficar estéril foi essa atitude que ela teve. Ela lançou uma palavra sobre a vida de Davi. Deus não tem nada a ver com o que nós falamos. Não jogue a sua responsabilidade para Deus. Talvez existam coisas acontecendo e você está culpando Deus, você está culpando pessoas, mas a única pessoa responsável por isso é você. Porque você está deixando sair dos seus lábios coisas que não edificam, palavras que não glorificam, palavras que não abençoam. Cuidado, o poder da vida, o poder da morte estão sobre os seus lábios. E quando você fala algo para alguém, você tem que tomar muito cuidado, porque essas palavras, elas geram vida ou elas geram morte na vida de pessoas. Então, cuidado. Por isso que hoje a palavra a ordem feche a sua boca. Talvez você ainda não conseguiu a sua vitória que você tanto espera, porque você está falando demais. De vez de você falar, ore, dobre os seus joelhos, clame, coloque diante de Deus aquilo que você precisa, necessita. De vez de você ficar falando, reclamando, murmurando, apontando, vira o jogo, começa a abençoar. Começa a trazer à existência o que não existe. Começa a olhar as coisas que estão acontecendo à sua volta e começa a glorificar, agradecer ao Senhor, porque quanto mais a gente agradece, quanto mais a gente fala coisas positivas, isso volta. Então cuidado com o que você está falando, porque a esterilidade, ela pode ter chegado aí na sua vida por sua culpa, porque você está falando o que você não deve. Você está falando coisas que você não pode falar. Então a esterilidade chegou. Mas hoje Deus está te dando a oportunidade. Hoje o Espírito Santo está nos dando a oportunidade de fazermos um reajuste na nossa vida, de analisarmos e vermos o que nós estamos falando, o que tem saído da nossa boca. De uma fonte, a palavra lá nos diz em Tiago, de uma fonte não tem como sair água doce ou salgada. Ou ela é doce ou ela é salgada. Ou dos seus lábios sai bênção, ou dos seus lábios sai maldição. Então cuidado com as suas palavras. E muitas vezes as pessoas estão, com problemas porque elas mesmo arrumaram. Então hoje eu gostaria de falar isso com vocês. Palavras, uma vez dita, é muito difícil você ter que mudar o que você falou. Gente, tome muito cuidado. Uma vez que eu uma vez ouvi essa frase e eu levo isso comigo. Nós somos refém das nossas palavras. Então aprenda isso. Você é refém de tudo aquilo que você fala. Porque aquilo que você fala, um dia pode se voltar contra você. Então cuidado com a sua boca. Fecha a sua boca. Que você possa nessa madrugada ver o exemplo de Mical. A palavra do Senhor é tão completa que ela deixa tudo para nós, para que nós não possamos cometer os mesmos erros. O Senhor fez questão de deixar tudo registrado na sua palavra, para que eu e você possamos olhar e ver de exemplo. Então que possamos ver a vida dessa mulher, que ela não conseguiu ter filhos, ela não conseguiu gerar em seu ventre, porque ela lançou palavras sobre a vida de Davi, sobre a vida do rei Davi. Ele era uma autoridade e existem pessoas que hoje talvez estão lançando palavras sobre a vida de pessoas, sobre a autoridade. Cuidado, isso é muito sério. Talvez você pense assim, pastora,
mas ele e ela faz um monte de coisa de errado, não importa. Eu e você, nós estamos aqui na posição de juiz. Quem é juiz é Deus. Então, não fale, não julgue, não lance palavras de maldição, porque isso pode voltar contra você. A pessoa pode estar cometendo um erro, deixa, ela vai se ver com Deus. Lá em Gálatas diz o quê? Que de Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe. Então, se você está vendo, talvez pessoas que sejam autoridades, né, espirituais, ou seja lá o que for, autoridade aqui na terra, que estejam cometendo erros e você está julgando, você está falando coisas, não se preocupe. De Deus não se zomba. O que a pessoa plantar, ela vai colher. Mas você não tem o direito de ficar lançando palavras de maldição na vida de ninguém, porque o poder da vida e o poder da morte está sobre a sua boca. Então abra sua boca para abençoar. Seja você um agente de milagre, seja você um agente... Já existem muitas pessoas, na verdade, para criticar, para falar mal, para julgar, para apontar. Que eu e você sejamos os agentes, pessoas para abençoar. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê que hoje o Espírito Santo está te despertando para áreas na sua vida que se encontram estéril por causa das suas palavras, mas hoje veio uma alerta do céu sobre a sua vida. Hoje o Senhor quer que você vigie nas suas palavras. Cuidado, né? Cuidado com